preciso fazer apresentações, mas gostava de orar pelo Bernardo. A última vez que ele cá esteve a pregar foi solteiro, agora já bem casado, com a Inês, também está connosco. Então, queria dar graças pela vida deste casal e, em particular, também pela bênção que o Bernardo tem sido também para nós. Já tantas vezes nos tem abençoado com a exposição da palavra do Senhor e que Deus continue realmente a usá-los. Senhor, gratos estamos pela vida do Bernardo e da Inês. Te agradecemos por esta união, que possas continuar a guiá-los para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em particular, te agradeço pela bênção que o Bernardo tem sido nas nossas vidas e de outros irmãos, onde também tem servido, onde tem exposto a tua palavra. Pedimos, Senhor, que o dirijas neste momento em que ele vai expor a tua palavra, Senhor, que seja guiado por ti e que a mesma fale aos nossos corações. Peço também por nós que tornes os nossos corações receptivos para ouvir a tua palavra e possamos ser de facto afetados pela mesma. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Então, tenho o prazer de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Já tinha saudades e espero que também tenham saudades minhas. Talvez seja esse também um primeiro desabafo. Mas é sempre um gosto e desde o início da escola dominical que posso confirmar que Deus é bom e que quem esteve aqui desde o início a acompanhar a escola dominical e todos os cânticos que agora foram cantados vai perceber porque é que Deus é bom, porque nós vamos estar em Efésios e não podia ter tido melhor enquadramento, especialmente feito pelo João, e é importante percebermos quem escreve a Efésios, o impacto que teve naquela comunidade e a completude da carta de Efésios, porque é importante também, porque nós vamos só pegar num trecho muito, muito pequeno hoje, não assim tão pequeno, mas pequeno quando comparado com os 6 capítulos que a carta tem. Mas talvez possamos começar da seguinte maneira. Já pensaram o que é que seria perderem a vossa memória, de um dia para o outro, perderem completamente a capacidade de se lembrarem não só de quem são, portanto dos erros que cometeram, mas também da maneira como trataram alguém no dia anterior, há um ano, há 2 anos, todas as interações que tiveram com outra pessoa. Eu pessoalmente considero isso uma tragédia. É através da nossa memória que nós também podemos construir uma personalidade, um caráter bom. Porquê? Porque nós erramos, olhamos para os nossos erros, percebemos que eles foram erros e as consequências com que nós tivemos que lidar e agora tentamos fazer melhor. E na passagem que nós vamos ler, que vai estar em Efésios, no capítulo 2, na segunda parte, que é a partir do verso 11 até final, até ao verso 22, Paulo começa exatamente pedindo para que eles se lembrem. E nós vamos ver sobre o que é que Paulo quer que eles se lembrem, sobre a sua condição anterior. E essa condição anterior, essa condição sem Deus, sem Cristo, é determinante para que nós possamos compreender as exortações, os encorajamentos que são feitos por Paulo no seguimento da carta, a partir do capítulo 3, da parte final do capítulo 3 e capítulo 4, 5 e 6. Então, enquanto os irmãos estão abrindo, em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11, sabemos que o autor é Paulo. Tem-se a ideia pouco contestada de que foi escrito, esta carta foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo, durante a prisão domiciliária de Paulo em Roma, relatada em Atos 8. E importante também é, para compreendermos a carta, quem é que é o grupo de destinatários desta carta. Embora a carta diga que é aos Efésios, alguns dos manuscritos não têm esta referência. Portanto, nós sabemos que provavelmente cartas foram enviadas. Esta carta foi enviada para a comunidade que se reunia em Efésios, aos Efésios, que se reunia em Éfeso, mas também sabemos que provavelmente, tendo em conta esta omissão em certos manuscritos, ela poderá ter sido usada como uma carta circular na Ásia Menor, pois, como também já vimos de manhã, Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma cidade realmente com um comércio admirável e um ponto de encontro
da Europa, da Ásia e também da África. O que é que nós podemos ter a certeza sobre a audiência que houve, que vai ler a carta de Paulo? É que maioritariamente ela era constituída por gentios. E não que a carta fosse somente dirigida a gentios, mas ela preocupa-se com a condição que os não-judeus tinham e com a condição que lhes foi dada em Cristo. E o que é que eles agora devem revelar, o que é que as suas vidas devem revelar, não só a sua vida como indivíduos em particular, mas a vida como comunidade, porque é isto também que aqui é tratado. Nós sermos feitos um em Cristo, quer judeus, quer gregos, quer europeus, quer todos agora se podem chegar até Deus em Cristo. Então, também o propósito da carta. Uma das palavras-chave usada na carta é a palavra mistério. Paulo fala sobre o mistério que lhe foi revelado, sobre o mistério que é, através de Jesus Cristo, nós, não sendo judeus, portanto, não fazendo parte da aliança que foi celebrada com Abraão, entre Deus e Abraão, e que foi estendida à sua descendência, nós não tínhamos a capacidade de chegar até Deus. Deus não nos tinha buscado de uma forma pessoal, mas Ele vai fazê-lo em Cristo. E esta é uma certeza que Paulo quer que eles tenham. E esta fé individual que nos é concedida e que é abordada no capítulo 2, na primeira parte, é também abordada do ponto de vista comunitário, do ponto de vista da igreja, na segunda parte. E somos chamados a viver em unidade, em corpo, em um só edifício, mas uma unidade onde há diversidade de dons, e esses dons servem para que nós nos possamos edificar uns aos outros e crescer em Cristo. É um processo de santificação que é operado pessoalmente e que também é operado por Deus, pelo Espírito, em nós, através dos nossos irmãos, para que o corpo possa crescer dessa maneira. Se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler a carta aos Efésios, aposto que muitas pregações aqui já foram feitas. Nos primeiros 14 versos, 13 versos, nós temos a saudação de Paulo, que é uma saudação bastante completa, porque ele, basicamente, o que nós sabemos é que é um dos parágrafos mais compridos da Bíblia, porque, embora as nossas Bíblias tenham alguns pontos finais, ou as versões mais conservadoras tenham alguns pontos e vírgulas, é um parágrafo muito comprido, que vai desde a maneira como Deus, para louvor da sua glória, vai enviar Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele e através do Santo Espírito vai selar, vai garantir a nossa herança nos céus. Então nós são-nos conferidas todas as bênçãos espirituais somente através de Cristo e em Cristo. E isso é uma bênção, porque enquanto novamente nós estávamos como gentios encerrados na nossa idolatria, no nosso desinteresse por Deus, sem Deus, esta nova aliança é-nos estendida através do sangue de Jesus Cristo. E a fé dos crentes em Éfeso no Senhor Jesus Cristo tinha chegado aos ouvidos de Paulo. E ele, no parte final do capítulo 1, ele para e ora pelos Efésios. E com gratidão, lembrando em oração, pedindo que lhes seja concedida esta sabedoria e revelação, para que saibam qual é a esperança desse chamado de Deus e as riquezas da glória do porvir, para que saibam também qual é a grandeza do poder que atua em nós. Que o poder que atua em nós é o mesmo poder que levantou Jesus Cristo dos mortos e o fez ascender aos céus e entronizado, sendo agora o nosso Rei. E então, em Efésios 2, 1 a 10, talvez uma das porções mais conhecidas do Novo Testamento, Paulo fala sobre essa obra pessoal que é efetuada em nós, em que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados através de Cristo. E isto não vem de nós, não é de qualquer obra que nós possamos fazer, mas é pura graça, é por favor imerecido de Deus que nós temos acesso ao Pai, que nós somos reconciliados. Nós somos reconciliados
por meio da morte do Senhor Jesus Cristo, porque foi ali que ele aplacou toda a ira que iria recair sobre nós. Não era porque nós éramos bons, não era porque nós éramos agradáveis, porque nós até tínhamos graça, mas sim porque Deus é amor e Deus é bom e aprove olhar para nós. E se Ele não o tivesse feito, o nosso destino seria permanecer escravos dos nossos delitos e pecados e rumar a uma condenação eterna sem Deus. Agora, salvos pela graça, nós podemos viver esta vida não escravos do pecado, mas sim procurando, através da ação do Espírito em nós, vencer o pecado que em nós ainda habita e fazer a vontade daquele que manifestou tão grande amor em salvar-nos. E por vezes eu posso confessar aos irmãos que não é fácil acordar a uma segunda-feira e não me sentir oprimido por não poder manifestar-me, se assim puder dizer, da forma que mais agrada à minha carne. Não poder ser desagradável com toda a gente, não poder, basicamente, espelhar aquilo que é, talvez, a frustração de um primeiro dia de trabalho, às vezes com muitos afazeres. E talvez este meu pesar, às vezes, não posso dizer que não é sempre, seja algo que é repreendido por este capítulo em Efésios 2. A maneira como nós vemos a lei também como uma opressão sobre nós e não como uma opressão que nos foi retirada em Jesus Cristo. E que nós agora não somos mais escravos destas frustrações, mas somos sim livres para espelhar as características do nosso Salvador. E então não viver desta forma frustrada, mas sim poder tirar proveito da agradável salvação que nos foi concedida e da liberdade que temos em Cristo para estar vivos e fazer aquilo que é a vontade de Deus. E em Cristo nós temos uma nova identidade. Nós temos uma identidade que, como já temos estado a ver, que reside nele. Reside em Cristo. E sem Cristo nós não somos nada mais do que aqueles que estão lá fora e que ainda não o conhecem e que são escravos do pecado, que são escravos dos nossos instintos e das nossas emoções. E vamos então para o capítulo 2, a partir do verso 11. E reparem, aquela pergunta da memória é importante porque é assim que Paulo começa. Paulo começa a dizer que nós nos temos que lembrar disto. Por isso, leiamos desta maneira. Leiamos como se fosse algo que amanhã nos tínhamos que recordar. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados à circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos.
Amantíssimo Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra. Somos ainda mais gratos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. E agora que nós procuramos ouvir a Tua voz, ó Deus, que esta exposição, que este sermão não sejam palavras de homem, mas que sejam efetivamente palavras do Deus Altíssimo, daquele a quem nós procuramos servir e procuramos com alegria servir e fazer a sua vontade. É isto que nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós temos talvez uma primeira divisão que podemos fazer, que é do verso 11 até ao verso 13. E aqui nós temos que atentar exatamente para aquilo que está escrito. Paulo roga que nós nos lembremos, nós como gentios, reparem que se ele está a escrever para alguém, é verdade que ele estava a escrever para quem ia receber a carta, mas ele está a escrever para nós. Aqueles que... Eu não conheço os irmãos, não sei a descendência, mas eu posso quase julgar que nenhum de nós é judeu, nenhum de nós esteve abrangido, e como nós poderemos ver, está abrangido pela primeira aliança. Mas sim, somos gentios e que estávamos numa condição. E essa condição é o mais desagradável que pode existir. E Paulo identifica 5 características. Nós estávamos sem Cristo. E para os irmãos que são salvos, nós agora temos Cristo. O que é que significava não ter Cristo? Era não ter um Salvador, não ter um Libertador, não ter aquele que veio cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir. Nós estávamos sem um propósito particular, sem um propósito divino. Nós não tínhamos salvação. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, que é a segunda característica. Reparem que aprova Deus celebrar uma primeira aliança com o povo de Israel, em que Ele os procurou pessoalmente e celebrou com eles um concerto do qual nós não fazíamos parte. Um concerto que vinha efetivamente por sangue, por serem parte da descendência de Israel. Esta nação com quem Deus quis relacionar e que tinham a bênção exclusiva da proteção divina. Nós conhecemos a história do Antigo Testamento e Deus foi com eles. Em muitos momentos, quando eles não tinham força, aprova a Deus que eles vencessem batalhas. Então, efetivamente, esta era uma comunidade especial. Uma comunidade que tinha Deus ao seu lado. E nós estávamos estranhos às alianças da promessa. Às promessas da aliança. Nós não podíamos partilhar da aliança divina aos quais Deus partilhou e prometeu ao seu povo. Um sacerdócio, um povo, uma nação, um rei que Deus concedeu para que eles crescem e que eles tivessem acesso a uma vida com Deus e uma vida com Deus que é eterna. E nós não tínhamos esperança. Nós não tínhamos esperança exatamente pelas mesmas razões que temos vindo a expor. Nós não tínhamos um Salvador, nós não tínhamos um propósito que nos havia sido dado por Deus. E nós estávamos sem Deus no mundo. E talvez esta seja a característica mais presente e que nós podemos identificar lá fora naqueles que ainda não conhecem Deus. Que embora nós tivéssemos deuses, e ainda os temos, não talvez na forma idólatra que existia de construir uma estátua, nós tínhamos os nossos deuses e não reconhecíamos Deus como o único Deus e o Deus verdadeiro. Nós não achávamos qualquer formosura, qualquer atração em seguir a Deus. E sobre nós, por causa disto, e também estava na gênese disso, recaía a maldição do pecado. Nós estávamos condenados a uma separação de Deus que se verificava aqui, mas também uma separação que seria verificar na eternidade. E nós não conseguíamos, não podíamos ter este relacionamento com o Deus Criador. Reparem o que é uma criatura não poder relacionar-se com o seu Criador, não poder saber para que foi criado, que é fundamental para vivermos uma vida completa e satisfeita. E como nós podemos ler no Antigo Testamento, esta antiga aliança foi celebrada por Deus com Abraão. Ele escolheu abençoar a descendência de Abraão, ser com eles. E essa descendência foram os judeus.
Estes tinham um acesso direto através do sumo sacerdote a Deus, e pela própria vontade e iniciativa de Deus, ele havia separado um povo dos demais em que nós nos incluímos. Daí que Paulo, quando começa a escrever, ele diga que lembrem-se que vós outrora estavam longe, mas agora, e o mas identifica uma conjunção adversativa, é uma alteração do panorama. Mas agora fostes aproximados. Fostes aproximados como? Através de Jesus Cristo. Foi através de Jesus Cristo que houve reconciliação entre os demais e também os judeus e Deus. Essa é a aliança que agora vigora. Uma aliança em que só nos achegamos a Deus através de Jesus Cristo. Só através da confiança na suficiência da sua vida, da sua morte. E agora podemos ter intimidade com Deus. E a partir do verso 14 até ao verso 18, Paulo começa a falar desta unidade que existe na nova aliança. Que de dois povos diferentes, de judeus e não judeus, em Cristo, Deus faz um só povo. A separação que estava no meio, a separação que existia até e era fomentada pelos judeus, é derribada em Cristo. E nós agora, gentios, não judeus, podemos ter acesso a Deus. Fomos reconciliados com Deus para sermos um só corpo. Deus, através da sua carne, do seu sofrimento, da sua morte, vai dar-nos paz com Deus. E primeiro, Ele dá paz de quem? A paz é para nós e para os judeus. Ele dá paz para o judeu e para o gentio e entre o judeu e o gentio. E essa paz é com quem? É com Deus. Nós agora, sendo um só corpo, podemos ter esta paz com Deus em Jesus Cristo. Ou melhor, podemos ter paz com Deus em Jesus Cristo e ser, depois disso, um só corpo. Esse é um privilégio que nos é dado. Foi na carne, no sofrimento que nós sobre isso tanto lemos, e que podemos também recuar ao capítulo 2, que nos é apresentado esse sofrimento que Jesus teve que passar para que nós pudéssemos ter vida. Não foi nada que nós tivéssemos que fazer, não foi nada que nós pudéssemos fazer, mas sim algo que nos foi dado pela graça e merecidamente. E sendo esta parede derribada, sendo esta reconciliação efetuada em Cristo, nós podemos ter acesso a Deus tão somente através de Jesus. Ele cumpriu toda a lei, tudo aquilo que havia de ser cumprido, todos os mandamentos. Jesus cumpriu cada vírgula, cada acento, cada tilo. Não escapou nada e pôde morrer por nós e, pela sua graça, conceder-nos a salvação. E reparem que entendermos, e talvez seja a parte fundamental neste texto, entendermos esta unidade que agora temos, só o conseguimos fazer se percebermos a nossa condição anterior. Daí os nossos problemas de memória. Porque muitas das vezes nós temos esses problemas de memória, não nos lembramos de quem éramos. E isso leva-nos a ter severas lacunas, falhas no nosso cristianismo, se é que lhe podemos chamar de cristianismo. E Paulo pede que eles atentem para isso e que depois atentem para o restante, para que reconhecessem que em nenhum outro tinham salvação, mas que agora têm em Cristo. E viver em Cristo é viver em unidade, não em individualidade. É viver de acordo com os padrões de Deus e procurar, então, construir esta unidade, este edifício do qual Cristo é a cabeça, procurar aperfeiçoá-lo ou deixar que ele seja aperfeiçoado. E a partir do versículo 19 até ao verso 22,
é-nos mostrado o nosso novo estatuto, a nossa nova condição. Nós somos chamados de concidadãos dos santos, família de Deus, como pedras, aqui não está de forma clara, mas como pedras vivas deste edifício, que é do qual Cristo é a pedra angular e que deve crescer bem ajustado em Cristo, para templo santo no Senhor. E nós somos morada do Espírito. Esta também é uma parte fundamental, é quando no verso 14 Paulo diz que Cristo é a nossa paz, que Ele desfez essa inimizade, significa que Jesus é essa fonte de restauro nos relacionamentos. Mas não só apenas entre nós e Deus, mas entre nós e os demais. Entre nós e aqueles que, se vocês olharem para o vosso lado direito, estão ao vosso lado. E só assim, só reconhecendo que também Jesus atua, esta restauração atua nos nossos relacionamentos individuais, poderemos cooperar e fomentar esta unidade em Cristo. O sangue de Jesus Cristo não nos une, portanto, apenas a Deus, mas une-nos uns aos outros. Quer judeus, quer gentios, somos unidos em Cristo. E só através de Cristo. Aqueles que Deus salva pertencem agora a um só corpo, a um só edifício que é a Igreja. Um edifício do qual Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra essencial e que não pode ser retirada. E quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vê isto como motivo de dar graças a Deus. Ele, em Colossenses 1, no verso 13 e 14, ele diz que nós devemos dar graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Paulo olha para o quadro que pintou, quer nos Colossenses, quer aos Efésios, e dá graças, porque foi Deus que nos fez idóneos para participar desta herança. É em Cristo que nós podemos usufruir desta bênção. E a verdade é que se antes nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, agora, através do poder do sangue de Jesus Cristo, através do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, nós somos chamados de concidadãos dos santos, família de Deus, pedras vivas do edifício do qual Jesus Cristo é a pedra fundamental. E a verdade é que nós temos que olhar e perceber quais é que são as implicações práticas de nós nos recordarmos daquilo que éramos e constatarmos aquilo que somos. Olharmos para a vida que nós levávamos sem Deus e para a vida que nós agora levamos com Deus e o que é que ela deve evidenciar. Então, sendo parte deste novo corpo, nós temos que olhar à nossa volta e perceber que nós éramos como os descrentes que lá fora estão, ou que até podem estar sentados nestes bancos, as pessoas que ainda não renderam as suas vidas a Deus e não reconhecem a suficiência do sangue de Jesus Cristo, da sua morte. E nós outrora éramos como eles. Por isso, a primeira implicação que nós devemos retirar para a nossa vida é que nós devemos genuinamente compadecer-nos daqueles que estão perdidos. Nós devemos reconhecer que, olhando para o capítulo 2 como um todo, nós não só estávamos perdidos individualmente, como estávamos perdidos com aqueles que nos rodeiam. Nós estávamos encerrados na nossa idolatria, com os nossos próprios deuses, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos objetivos pessoais. Mas fomos libertos pelo próprio Deus, de forma imerecida, porque nós não o conseguíamos alcançar. Nós também já estivemos perdidos, nós também já estivemos sem Deus, e nós devemos ter bem presente na memória a graça que nos alcançou. Somente quando entendemos que
a condição em que estávamos era como se fosse uma areia movediça. Que quanto mais nos mexemos, quanto mais procuramos alcançar satisfação, mais nos enterramos, mais percebemos o quão espetacular foi que Deus olhasse, nos estendesse a mão através de Cristo e nos puxasse, nós quietinhos, sem poder fazer nada. Ele nos puxasse cá para fora, nos limpasse e nos desse uma nova vida livre de movimentos, não escravos, enterrando-nos nas nossas próprias vontades. Que nós compreendamos que aprove a Deus através de um vizinho, de um colega, de alguém que olhou para nós e se importou, se compadeceu, nós pudéssemos conhecer esta nova realidade. Nós pudéssemos ser alcançados pelo poder do Evangelho. Se isso não tivesse acontecido, como estávamos? Perdidos. Sem Deus no mundo. Que nós possamos ser esse vizinho, esse colega, esse amigo que apresenta a salvação que há em Cristo aos demais, que apresenta esta vida com Deus que há através da morte de Jesus Cristo. Nós não sejamos indiferentes aos que nos rodeiam. Acho que uma das lacunas que nós podemos identificar é que quando nós não nos lembramos daquilo que éramos, quando nós não nos lembramos do que fomos salvos, nós temos uma tendência a tornar-nos indiferentes aos demais. E até, muitas vezes, a ter os mesmos objetivos que eles têm. Que Deus possa mover o nosso coração para nos compadecermos daqueles que ainda não o conhecem. E uma segunda implicação prática e que nós devemos procurar ativamente é buscar a unidade. Paulo apresenta isso. Paulo apresenta isso neste trecho, que de ambos os povos ele faz mas vai explorar isso melhor no capítulo 4, em que fala dessa unidade, em que há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e que age por meio de todos e está em todos. Mas também vai falar que nessa unidade há diversidade. Uma das primeiras ressalvas que eu quero fazer aos irmãos é: unidade não significa uniformidade, não significa uniformização. O que é pretendido na busca da unidade não é que nós sejamos todos iguais uns aos outros. Não é que nós, por exemplo, sejamos todos como Filipe, que nós sejamos todos como Silas. Mas não. Deus é ativamente contra essa postura. Porquê? Porque Ele concede dons e talentos diferentes para que nós nos possamos aperfeiçoar uns aos outros. Mas isto não é fácil. Não é fácil olharmos para o nosso lado, especialmente nos tempos que correm. Acho que mais difícil do que na altura, embora houvesse outras diferenças na altura. Percebermos que o Evangelho destrói essa barreira de nacionalidades, de estatuto social, de condição financeira. Tudo isso é abolido em Cristo. Nós apenas nos podemos agora chegar a Deus através de Cristo, e em Cristo nós somos iguais. Todos nós dependemos disso. E a unidade torna-se cada vez para nós um alvo, mas pouco consensual e que tenha uma motivação fraca e intrínseca para os dias que correm. Especialmente porque nós vivemos num contexto em que as minorias se multiplicam, cada vez mais cada pessoa tenta encontrar a si a diferença para que a sua diferença possa ser imposta aos outros e não contribuir para um objetivo comum. E então é difícil nós, porque não somos ensinados a isso, a ter uma postura de agregação e de cooperação em torno do mesmo objetivo a alcançar. Especialmente porque temos cada vez menos objetivos em comum. Mas o que nós temos que perceber como cristãos é que nós temos um objetivo comum. Nós fomos unidos em Cristo e fazemos parte deste edifício. E o nosso objetivo comum é buscar esta unidade. É buscar que a cada dia esta igreja possa ser mais conforme à palavra de Deus. Possa cada vez ser mais unida. E dessa unidade coisas boas vão acontecer.
isto não é um dom de profecia. Isto é algo que nós podemos constatar. Que se uma igreja for unida e se unir num só propósito e crescer em diversidade de dons, ela será apta a suprir não só as necessidades que tem cá dentro, como a alcançar aqueles que estão lá fora e a suprir as suas necessidades. Reparem que há um traço que deve ser comum nesta unidade e que nos deve, e talvez seja um objetivo comum. Jesus, quando está a falar aos discípulos, ele pede-lhe que eles se amem uns aos outros como ele os amou. E de seguida diz que nisto conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E esta busca de unidade deve estar alicerçada, como é óbvio, no amor que nós temos uns pelos outros. E é neste amor que nós devemos procurar crescer, que nós devemos procurar aperfeiçoar-nos uns aos outros. E devemos aqui talvez algumas indicações práticas. Nós devemos procurar unidade, devemos procurar crescer em conjunto. E isso faz-se de maneiras muito práticas e não há como fugir. É necessário que nós convivamos uns com os outros, que nós tenhamos comunhão. E a comunhão não é algo que se tem aqui ao domingo, ou pelo menos não é só algo que se tem aqui ao domingo, é algo que vai para lá das reuniões que uma igreja, das reuniões que se realizam aqui. Vai desde procurarmos conhecer-nos uns aos outros e identificarmos os dons uns dos outros e procurarmos aperfeiçoar-nos. Nós devemos, então, como corpo, colocar-nos à disposição de Deus e de um dos outros. Assim como um corpo físico, e Paulo vai dar esse exemplo, tem diversos membros que têm diversas funções, também a igreja, nós, temos diversos dons, diversas funções. Mas elas não são usadas para nos sobrepormos uns aos outros e para nos superiorizarmos. Elas são sim usadas para suprir a capacidade, as deficiências uns dos outros. Reparem que se eu tenho uma espinha no meu olho, eu vou precisar da minha mão para alcançar o meu olho e retirar essa espinha. Então são é um membro a suprir a deficiência do outro para que, através do restauro deste membro, possa ser aperfeiçoado, possa ter uma visão, neste caso, mais nítida das coisas. Devemos, portanto, colocar os nossos dons ao serviço do corpo e não procurar, através dele, oprimir um irmão. Que nós nos possamos, então, juntar frequentemente para estudar a Bíblia, para orarmos juntos, para confessarmos os nossos pecados, para que nós possamos ser restaurados, para que possamos, a cada dia, aperfeiçoar esta unidade, sermos um em Cristo. A terceira aplicação que podemos retirar, especialmente não só do que aqui nós podemos retirar da contraposição entre estar sem Deus, entre ser alheio às promessas da aliança e agora estarmos com Deus e sermos concidadãos dos santos, é a busca pela santidade. Reparem que se há uma contraposição é porque a nossa vida anterior, a nossa vida atual não deve ter nada a ver com a nossa vida anterior. E isso fica claro, por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos. Paulo, no capítulo 12, no verso 2, ele diz que é assim que deve ser. Nós não nos devemos conformar com este mundo, mas devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Mas isto deve acontecer para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, conforme nós vamos aprofundando este relacionamento com Deus, nós devemos demonstrar traços claros no nosso caráter, na maneira como nós agimos com os outros. Isso deve ser evidente. E isso é aquilo que nós podemos chamar um processo de santificação.
é um processo que é operado novamente de forma gratuita e misericordiosa pelo próprio Deus. É algo que começa a ocorrer a partir do momento da nossa salvação. E Paulo, não só aos Romanos, mas também aqui em Éfeso, no capítulo 4, ele vai dizer que nós devemos revestir-nos do novo homem. E que novo homem é esse? Que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E até mesmo, especialmente até ao capítulo 5 e até ao seu final, Paulo vai mostrar-nos como é que esta santidade vai influenciar todas as nossas relações. E essas relações, embora ele reflita as relações entre marido e mulher, entre pai e filho, entre senhor e escravo, isso são só relações que existem no nosso meio. E existem no seio da igreja. Isso deve ser extensível a qualquer outro relacionamento. E para não estar a entrar quase no tratado que Paulo faz no capítulo 4, nós podemos resumir isto como Pedro o faz na sua primeira epístola, no capítulo 2. Pedro exorta-nos a deixarmos toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo. Então reparem, primeiro, a transformação é apenas um traço daqueles que verdadeiramente conheceram Deus, daqueles que verdadeiramente foram salvos. Se nós olhamos para a nossa vida e ela está numa estagnação pura, talvez eu o questione aos irmãos, não seja a questão que os irmãos devam fazer a vocês mesmos. Eu questiono-me onde estão os frutos do Espírito, onde está o fruto do Espírito. Mas o que os irmãos questionam e o que eu devo questionar a mim mesmo é: será que eu fui efetivamente salvo? Será que aquilo que eu tive não foi meramente uma experiência emocional com Cristo que me fez chorar, reconhecer que até podia ser melhor pessoa? Isso não é uma experiência com Cristo. Uma experiência com Cristo transforma totalmente as nossas vidas. E embora nós ainda permaneçamos nesse mesmo corpo, ainda tenhamos instintos carnais, instintos que nos levam à maldade, nós agora, como cristãos, temos o auxílio do Espírito para batalhar contra esses desejos. Nós não somos mais escravos desses desejos, nós temos uma opção. Nós temos a opção. Reparem que a opção não é simplesmente negar o pecado. É procurar ativamente a santidade. Mortificar o nosso pecado. Se o nosso ímpeto como cristãos é simplesmente fugir do pecado e não procurar a santidade, nós vamos estar sempre nesta estagnação em que estamos numa luta individual cansativa e que não dá fruto. E volto a relembrar, e talvez com um exemplo atual. Vocês, irmãos, a igreja é o ginásio dos cristãos. Os irmãos gostam de ir ao ginásio, gostam de cultivar um bom físico. A Cristina colocou logo a mão no ombro do Silas. Irmãos, uma certeza eu posso dar é que se nós estamos a procurar santidade sem confessarmos os nossos pecados uns aos outros, sem procurarmos um irmão mais maduro para que nos possa aconselhar, eu não sei se nós estamos a procurar a santidade bíblica. Porque, embora nós possamos ler a palavra e buscar uma vida de oração, a Bíblia diz-nos que estarmos em Cristo deve resultar numa comunhão com os irmãos. E essa comunhão vai ser proveitosa para
o nosso crescimento. Vai ser determinante até. É impossível viver um cristianismo individual. Isto vem a unidade. Estes pontos não podem ser separados sem serem lidos em conjunto. A santidade vai também contribuir e beneficiar dessa busca pela unidade. Nós devemos então ter, eu já lembro-me de muito, tenho sempre isso muito presente, o exemplo que é dado pelo Filipe, como se a oração e a leitura da palavra fossem duas asas de um avião. Não podemos subsistir, não pode subsistir um sem a outra, mas neste processo de santificação, isso é essencial. E isso, irmãos, se não se estiver a refletir nas nossas relações com os nossos familiares, com os nossos irmãos na fé, com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, se eles não notarem esta nossa busca ativa pela santidade, não é por nós lhes dizermos, é porque eles notam na maneira como nós agimos. Talvez não sejamos verdadeiros convertidos. Talvez não estejamos efetivamente a buscar a santidade bíblica, mas simplesmente tentarmos ser pessoas melhores nos padrões do mundo, que muitos deles também tentam. Mas Deus pode ajudar-nos nisso. Deus pode ajudar-nos a crescermos em amor, em alegria, em mansidão, em domínio próprio. Deus vai usar a sua palavra, a oração e a comunhão para nos santificar. Porém, há uma coisa que é necessária: tempo. É preciso que nós ativamente tiremos tempo, nos disponibilizemos para estar uns com os outros. Mas, voltando às palavras de Paulo, talvez o maior incentivo que nós possamos ter para nos afastarmos do pecado e buscarmos a santidade é lembrarmos-nos de quem nós éramos, de como nós éramos escravos do pecado. Mas agora podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós podemos experimentar, como diz Paulo, antes de começar antes de começar esta parte que nós lemos no capítulo 10, no capítulo 2, versículo 10, nós podemos experimentar aquelas boas obras que de antemão foram preparadas para que nós andássemos nelas. E o meu desejo, eu não me queria alongar mais, é efetivamente que nós nos possamos lembrar disto. Porque se há coisa que eu posso confessar aos irmãos, é que se eu às vezes ajo mal, eu desde que casei, o que eu ganhei foi mais uma testemunha da má pessoa, da má pessoa que eu consigo ser e do quão às vezes num ímpeto conseguimos ser indiferentes, conseguimos ser maldosos. Já tinha os meus irmãos e a minha família e agora ganhei a minha mulher. E talvez isso assim o seja, porque este desenho não está constantemente na minha memória. Quem eu era, daquilo que eu fui salvo, daquilo que eu era sem Jesus, a responder diariamente ao meu ímpeto para gritar, diariamente ao meu ímpeto para usar meias verdades para convencer alguém de um ponto, de uma discussão. E já que estamos em tempo de eleições, sou só mais um. Ou fui só mais um. Porque efetivamente Deus tem trabalhado através desta memória. E que falando em colocar os nossos dons em proveito do corpo, que nós possamos colocar este dom que Deus nos deu, a memória, em proveito da nossa santificação. Nós possamos olhar para quem nós éramos e possamos buscar esta nova vida, esta vida transformada que nos foi dada, que possamos buscar aperfeiçoá-la. E o meu desejo então é que Deus nos possa guiar numa vida de compaixão pelos que estão lá fora, pelos perdidos. Eu digo lá fora, mas muitos deles estão sentados nos bancos da igreja. Que nós possamos olhar ao nosso lado
e compadecer-nos deles, perceber que já fomos assim e que eles precisam de Jesus. Que, em segundo lugar, que Deus nos possa auxiliar na busca por este crescimento em unidade como igreja, não nos permitindo criar obstáculos à comunhão, mas, pelo contrário, sermos amáveis uns com os outros, demonstrando semelhante graça à que nos foi concedida. É fácil menosprezar a busca pela unidade, irmãos. Vivemos isso todos os dias. As nossas reuniões de oração estão vazias, nós não telefonamos uns aos outros, nós não queremos saber do nosso próximo. Essa é a realidade. A realidade é que há alguém que deixe de vir uma semana, não venha uma semana à igreja, por vezes não recebe um telefonema dos irmãos a perguntar se algo pode ter ocorrido. E um terceiro encorajamento em que nós precisamos totalmente do auxílio de Deus é que possamos buscar a santidade. Que Ele nos possa santificar. Que a cada dia nós possamos evidenciar as características de uma vida não que vive escrava da vontade de Deus. Não é isso. Mas que experimenta a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita. E nós não devemos senti-la como uma opressão, mas como, assim como aprova Deus salvar-nos, e nós consideramos que isso era bom, se não consideramos, eu não sei, não sei mesmo se uma pessoa faz esta pergunta, será salva? Mas considerando que aquele que nos chamou, que nos justificou, manifestou ali uma boa vontade, Ele tem muito mais vontades para que nós possamos experimentar e nos alegrarmos nelas. E isso é a santificação. E este é o desejo que eu tenho para os irmãos. E que efetivamente nós possamos olhar daqui a uma semana, daqui a duas, daqui a um mês, e com o passar do tempo, e possamos reconhecer que não somos o mesmo que éramos, que a nossa comunidade não é a mesma e que nós não somos os mesmos. Estamos aperfeiçoados em Cristo, em unidade e em santidade. Eu pedia ao Lucas, podia-nos fazer agora um pequeno